Abrão, de pai exaltado, a Abraão, pai de multidões. Abrão foi o progenitor da nação hebreia. É considerado o pai das três maiores religiões monoteístas do mundo: os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Cristãos em Cristo, os judeus, descendência de Isaac, e os muçulmanos, descendência de Ismael. Poucas pessoas na Bíblia conheceram Deus na mesma proximidade como Abrão conheceu. Abrão nasceu aproximadamente em 2100 a.C., em Ur dos Caldeus, cidade rica e sofisticada da antiga Mesopotâmia. Por meio de Éber, estava na 9ª geração depois de Sem, filho de Noé. Seu pai chamava-se Terá e teve 2 outros filhos, Naor e Harã. Sarai também era filha de Terá, porém não da mesma mãe de Abrão. Gênesis capítulo 20, versículo 12. O casamento entre irmãos foi proibido apenas a partir de Moisés, em Levítico capítulo 18, versículo 6. Pouco se sabe sobre Terá. Segundo Flávio Joséfo, Terá praticava a idolatria e também fabricava ídolos. Joséfo ainda afirma que Terá tinha um quarto em sua casa que era utilizado para guardar esses ídolos por ele fabricados. E certo dia, ele precisou fazer uma viagem e pediu a Abrão que cuidasse desses ídolos. Em seguida, Abrão pegou um machado e destruiu muito daqueles ídolos, menos o maior deles. A seguir, pôs o machado na mão deste ídolo maior e disse a Terá que este havia destruído todos os outros. Terá dissera ser impossível tal coisa, pois este não era um ser vivo, não se movia, não tinha sentimentos e era de argila. Abrão então perguntou: então, por que você adora um ser que não tem vida e não passa de argila? Essa talvez seja uma das informações mais antigas que temos sobre Abrão. Harã morreu cedo e deixou seu filho Ló, que se apegou ao seu tio Abrão. Após a morte de Harã, Terá saiu com sua família de Ur em direção de Canaã. Flávio Joséfo sugere que Terá mudou-se de Ur devido à tristeza da morte de seu filho. Terá, no entanto, viajou apenas 1000 quilômetros até chegar a um lugar chamado Harã, e ali ficou. Curiosamente, Terá parou e ficou em um lugar que tinha o mesmo nome de seu filho que havia morrido. A Bíblia conclui que Terá não continuou o seu trajeto até Canaã. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 32. A morte de Terá em Harã é curiosa. Alguma coisa distraiu Terá em Harã, tirando do seu foco inicial Canaã. Talvez a semelhança do nome da cidade com a dor da perda do seu filho o fez trocar Canaã, que representava o seu destino futuro e inicial, por Harã, que tinha a ver com a lembrança do seu passado. O nome Harã significa força. Aprendemos com isso que o nosso passado pode até ter força, porém ele não pode nos impedir de irmos ao encontro do nosso destino final, a Canaã eterna. Quando Abraão, que ainda se chamava Abrão, tinha a idade de 75 anos, Deus falou com ele pela primeira vez. Essa é a primeira das 7 vezes que a Bíblia relata que Deus falou com o patriarca.
A proposta de Deus para Abrão não era das mais fáceis de ser aceita. Ele já tinha família e, por certo, já havia se adaptado ao lugar nos anos que estava em Harã. Deus havia lhe dito: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o 2. Após ter aceito a direção de Deus, Abrão então saiu de Harã, atualmente Turquia, e não de Ur dos Caldeus, atualmente o Iraque. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Muito embora haja evidências de que desde Ur, na Mesopotâmia, Deus já havia dito a Abrão acerca de Canaã. Está em Atos, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Abrão pegou sua esposa Sarai, Ló, seu sobrinho, todas as suas posses e os seus servos comprados em Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. E partiu rumo a um destino desconhecido. A proposta de Deus era: sai da terra e depois te mostrarei. Isso exigia uma confiança total. O fato de que tinha servos, isso indica que ele acumulara pelo menos uma quantidade razoável de riquezas. A imagem que a maioria das pessoas tem de Abrão é de um andarilho perambulando com a sua família pelas montanhas de Canaã. No entanto, Abrão, na verdade, era equivalente na antiguidade a um sheik beduíno muito rico que governava centenas de súditos e servos. Abrão era rico em ovelhas, bois, jumentos, camelos, servos e servas. Quando correu para libertar Ló, levou consigo 318 homens da sua casa. Os reis vizinhos reconheceram-no como príncipe poderoso, com quem eles se prazeravam de ter aliança. Abrão era um homem muito bem sucedido em todas as suas posses, e não um beduíno desprovido de condições necessárias para a sua sobrevivência. Ele viajou 650 quilômetros de Harã até Siquém, em Canaã. Siquém era um santuário pagão dos cananeus, e foi ali que Deus disse que daria aquela terra a ele e seus descendentes. Caminhando por Canaã, Abrão poderia ter se perguntado como seria possível aquela terra tornar-se propriedade da sua prole, que ainda nem era nascida. A área já estava bastante ocupada. A Bíblia menciona 10 povos distintos que ali viviam, mas, novamente, Deus aparece e declara explicitamente: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Como sinal de fé, Abrão erigiu um altar a Deus em Siquém. A expressão invocar o nome do Senhor, Gênesis capítulo 12, versículo 8, que significa mais do que apenas orar. Na verdade, Abrão fez uma proclamação declarando a realidade de Deus aos cananeus, nos centros da falsa adoração deles. No entanto, à medida que o tempo passava, Abrão continuava sem filhos e estava cada vez mais cercado na terra prometida pelos cananeus pagãos. Parecia que sua fé na promessa de Deus começava a vacilar. Assim, quando uma violenta fome assolou Canaã, ele
não esperou pelo Senhor e tomou uma decisão para proteger a si e sua família. Levantou imediatamente o acampamento e conduziu sua casa para o Egito fértil e próspero em busca de alimento. E encerramos a nossa primeira parte e no próximo encontro daremos continuidade com um personagem da Bíblia. Eu sou Alexandre Costa. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Shalom.